Olá, primeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de artes, tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje na nossa aulinha de artes? A gente já falou um pouquinho, quer queira, quer não, dessa arte, era tema do nosso estudo sobre a escrita do povo egípcio e agora a gente vai retornar a ele de alguma forma, que é sobre a arte egípcia. Então, o que a gente tem ali de arte sobre uma seria do Egito, mas do que a gente considera o antigo, é de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, como é definida essa idade antiga, né? Tanto o Egito antigo, como a gente vai falar um pouquinho sobre os sumérios também, tem data de mais ou menos por aí. E o que marca a arte egípcia de forma singular? Bom, a técnica da pictografia, que nada mais é do que a escrita através de símbolos e desenhos, não estava só presente, obviamente, né, na arte egípcia, mas tem como destaque dela por causa dos hieroglifos. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre eles? Que é justamente a escrita egípcia. Então, esses glifos, como o próprio nome diz, esses glifos são pequenos desenhos, né, pequenas artes e representações. Eles não tinham como intenção representar a realidade. Isso é um ponto bem importante, que inclusive foi para vocês, que diferencia a escrita dos egípcios e dos outros povos mesopotâmicos, por exemplo. Que eles tinham a intenção justamente de retratar o mais importante. E o que muitos chamam essa arte de arte para os mortos. Porque isso que eles consideram importante de ser relatado nunca estava por si só relatado em algum lugar que não fosse em túmulo e tumba. Peraí, não tinha arte egípcia em outro lugar? Não, tinha arte egípcia em outro lugar. Só que essa arte, a presença dessas representações é mais frequente em ambientes mortuários, que justamente com essa obsessão que eles tinham e essa esperança, né, na vida após a morte, eles deixavam registrado que eles consideravam importante no ambiente para quando aquele faraó ou aquela figura importante do mundo egípcio voltasse à vida e tivesse todas aquelas informações registradas para ele. Então tem essa função a escrita de se retratar o que é importante. Porque senão causa uma pequena confusão aí de que o povo egípcio, eles não sabiam ter uma representação realista. O que a gente observar bustos, por exemplo, a gente tem o busto encontrado da Nefertiti, se eu não me engano, que é um busto bem bonito, bem detalhado, bem realista. Então eles sabiam trabalhar com a questão do realismo na arte. Então por que eles não faziam? Porque eles tinham essa postura de transformar aquilo de uma forma que não era realista, que não era da realidade. Eles só retratavam o que era importante. Acontece que a maior parte da importância estava descrita por esses símbolos, apenas com sentido no mundo e na cultura egípcia. Um outro detalhe que vai marcar a cultura egípcia em questão da arte, né, a arte egípcia, é os detalhes zoomórficos. O que é zoomórficos? Bom, como a gente sabe, temos os deuses gregos, por exemplo, que têm aparência humana. Os deuses egípcios poderiam ter aparência zoomórfica, portanto, com aparência de animais, desde o Anubis, na figura do Anubis, que tem cabeça de chacal, que é uma espécie de cão e lobo, né? Um canino, o que já é bem diferente, pois enquanto a gente tem na mitologia grega, na parte artística, deuses representados de forma antropomórficas, de humanos, então com corpos humanos, e também com defeitos humanos o tempo todo. Aqui, nas representações artísticas desses deuses, a gente vê eles muitas vezes representados com traços de animais. E não é só o Anubis, foi só um exemplo. Então aqui a gente tem alguns detalhes que vão marcar a arte egípcia. A arte egípcia muitas vezes era para registrar o que era importante. Então, essa arte, se é os hieroglifos, é a sua escrita. A sua escrita é uma das principais formas de representação artística nesse momento, de registrar o que era importante, seja em formas de pequenos humanos ali, mas também na presença de deuses representados por animais, ou por aparências animalescas. Isso é interessante e vai se diferenciar não só da arte, mas em relação até da cultura da grega, por exemplo, que a gente vai falar também já sobre a arte deles em algum momento. Então, só vamos por partes.
Então, um outro detalhe muito importante da arte egípcia que vocês vão estar se perguntando aí, mas peraí, tem um detalhe bem nítido. Sim, tem um detalhe bem nítido da questão da arte egípcia, que é a lei da frontalidade. Então, por isso que a gente vê uma arte egípcia, tá todo mundo assim, ó. Porque é assim que era a representação deles. Então, sempre os ombros, assim, visto de frente, as pernas e o rosto de perfil. Então, tem essa postura, eles têm essa lei, essa regra para tentar padronizar ao máximo as suas representações artísticas quando se diz em respeito a essas pictografias, os hieroglifos, essa parte da arte, ok? Tem também, como eu já disse, mencionei na questão dos bustos, então a gente tem a parte da arte para escultura, que é bem marcante. A gente pode ver, por exemplo, as esfinges, que são esculpidas. E aí já vamos para a arquitetura, que a arquitetura também é marcada aí pelas grandiosas pirâmides, que era um complexo, de certa forma, um complexo mortuário, era uma das partes de um complexo mortuário de tumba ali, que tinha essa função de justamente ser uma construção gigante e magnífica, que ali seria feita uma tumba para uma figura sempre importante da civilização egípcia. Então, a pirâmide tem esse propósito da pós-vida, tem esse também, novamente, né, até a arquitetura tem esse propósito de morte, de mortuário, né? E isso é interessante também, que é um padrão na arte egípcia, ter esse voltar, não só para a parte divina, para a parte mitológica, que é sempre representada, mas a própria pirâmide ser um complexo maior de uma tumba, e ser daquele tamanho, ser algo magnífico, né? Ter proporções grandiosas, dá esse quesito, dá essa questão tão determinante para a morte, que a morte merecia que uma construção tão magnífica fosse construída como um túmulo, né? Isso é bem fascinante de se pensar. Outro destaque que a gente tem que lembrar aí, pensando lá nos povos mesopotâmicos brevemente, temos a primeira grande civilização, né, primeiro grande povo, né, a se instaurar na Mesopotâmia, que são os sumérios, e uma das características da arquitetura dos sumérios, de diferença da arquitetura egípcia, por exemplo, para a gente contextualizar essas diferenças, essa questão que o zigurate, que a gente já falou algumas vezes como detalhe da arquitetura, o zigurate ele vai ter uma construção em rampas e escadas, assim. Então, aqui temos a construção, e aí tem uma rampa que faz assim, e que faz assim, que sobe, que vai assim, que sobe assim, e por aí vai, até se formar no topo. E tem esse aspecto de ascensão à arte. Enquanto uma pirâmide egípcia é tipo assim, né? Aí você tinha diversas escadas e rampas que davam uma sensação de ascensão. E que hoje a gente tem registro e que a ideia era essa mesmo, de causar meio que a ascensão de uma civilização, a ascensão de um governo, a ascensão de um império, a ascensão de algo mesmo. Era a intenção dessa de ser transparecida, né? De ser passada com esse aspecto da construção do zigurate, do que está presente nos povos mesopotâmicos, em especial aí os sumérios, ok? Então, pessoal, eu acho que eu falei muita coisa, falei muito detalhe, tem muita coisa pra gente falar aí, tem muito exercíciozinho pra gente fazer já, a gente consegue adiantar alguns, então a gente já se vê na nossa aulinha do Zoom, ok, pessoal? Então, tchau, tchau, obrigado, e se gostou, assiste quantas vezes vocês quiserem, não esquece de comentar quando assistiu, e até já!